Então, ó, essa função, ela é uma função do primeiro grau, o expoente do x é 1, então o gráfico dela é uma reta. Para desenhar uma reta, bastam 2 pontos. Então, vocês vão fazer uma tabelinha com x e y, onde y é a função dada, é o f de x, né? Então, você chuta 2 valores para x. Por exemplo, x igual a 0. Então, o y vai ser 4 vezes 0 menos 8, que vai dar menos 8. Então, você substitui o x pelo valor que você escolheu. Como é uma reta, não tem restrição para o domínio, ou seja, não tem restrição para x. Você pode escolher qualquer valor para x que você consegue fazer a conta, tá? Então, quando o x é 0, o y vai dar menos 8. E aí pode chutar outro ponto, por exemplo, x igual a, sei lá, 1. Vai ficar 4 vezes 1 menos 8. Então, vai dar, primeiro multiplica, né? 4 vezes 1, 4. 4 menos 8 dá menos 4. Então, quando o x é 1, dá menos 4. Eu já deixei o gráfico prontinho aqui, mas vocês vão traçar o eixo x, o eixo y, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer bonitinho. Deixa eu só ver quem chegou aqui. O duro do Teams é que cada pessoa que entra eu tenho que ir lá e aceitar e tornar um participante. Então, tem que ficar parando a aula. Mas tudo bem. Então, pessoal, deixa eu pegar aqui os eixos, só para eu desenhar bonitinho o eixo. Aqui tem que desenhar o eixo X. Deixa eu aumentar esse eixo X aqui. O eixo X. Depois, você vai fazer o eixo Y. Todo mundo sabe fazer isso, né? X e Y. Só para ficar mais claro que ele está muito apagadinho esse eixo. Tá sem as pontinhas, né? O eixo X e o eixo Y. Aí, vocês vão pegar os pontos, né? Ó, x0, y menos 8. O 0 tá nessa direção aqui, né? Ó, do eixo Y. x0 é o eixo Y, né? 0 e menos 8. Então, vai dar esse pontinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar um pontinho. Onde que eu vou ter um pontinho para pegar uma bolinha aqui? Tem uma bolinha? O menos 8 vai estar aqui. Deixa eu só pegar outra cor. Então, eu fiz essa bolinha aqui. Aqui seria o menos 8, não, menos 5. Vamos contar os quadradinhos, né? Menos 6, menos 7, menos 8 seria em cima dessa bolinha aqui. Aí, o outro ponto é 1 de x, 1 é esse primeiro quadradinho aqui, né? 1 e menos 4. O menos 4 está aqui em cima do menos 5. Então, deixa eu pegar... Vamos... Oh, my God. Não era para fazer isso, não. Vamos subir. Pra cá. Um pouquinho. Ficou mais ou menos aí. Aqui é o 1 de x com o menos 4. Liga essa bolinha aqui. Então, aí você, onde ficaram as duas bolinhas, você passa uma reta. Passa uma reta direto por ela, tá? Que é aí que tá esse gráfico aqui, dessa função, tá? Então, dados dois pontos. Ah, mas se eu não escolhi 0, 1, como que faz? Ah, você poderia ter escolhido, por exemplo, 2. Se você escolheu 2, por exemplo, ó, 4 vezes 2 menos 8, vai dar 8 menos 8, 0. Que daria esse ponto aqui, ó. Esse bem em cima do eixo aqui. Seria o ponto, em vez de ser esse daqui, você poderia ter escolhido, então... Vamos ver se eu consigo catar ele sem ele aumentar. Ele aumenta? Por que ele faz isso? Que pontinho feio. Acho que é aqui que eu tenho que carregar ele. Prendi. Então, seria o ponto aqui. Ao invés de ser este ponto no 1, você pegaria o ponto aqui com x igual a 2. Poderia ser, ou x igual a 3, ia dar um ponto aqui em cima. X igual a 4, ia ser mais em cima, tá? Então, pode ser qualquer ponto. Eu quero fazer x igual a menos 1. Tudo bem. Pega aqui o menos 1, vai bater lá embaixo, né? Ó, menos 1 vai bater lá com menos 12 lá, mais ou menos. Exatamente menos 12, né? Então, bastam 2 pontos, tá? Não precisa 3, só 2 pontos já são suficientes, tá? Ok? Dúvidas na letra A? Sim. Qual a dúvida? Entendi errado. Cortou o áudio.
Sem Tudo dúvida. bem se tivesse feito com outros números, né, Pro? Sim, qualquer número que você quiser. Você chuta x e calcula o y de acordo com a função dada. E aí o ponto só vai estar mais para cima, mais para baixo, mas a reta sempre vai ser a mesma. Tá bom? Esse gráfico, pessoal, foi feito com o Desmos, tá? Na prova, se eu conseguir colocar no Moodle as questões, o gráfico já vai estar desenhado e vocês só vão clicar lá na opção certa, tá? Se eu conseguir colocar a questão no Moodle. Senão, vocês vão fazer no caderno, tirar foto e mandar, ok? Quem quiser digitar no Word, tudo bem. Pode digitar no Word certinho. Aí, coloca lá o gráfico, marca os pontinhos e tudo bem. Tá bom? A princípio, eu vou tentar colocar as questões no Moodle. E aí, os gráficos já vai estar desenhadinho lá, tá? Beleza? Se for uma questão assim. A B. A B está pedindo taxa de variação. Então, eu tenho que pegar... Deixa eu escrever aqui em cima primeiro. A função. A função dada no exercício foi 4x menos 8. Continua a mesma, né? Ó, a gente ainda está no exercício 1, letra B. Então, a função é 4x menos 8. Então, eu vou precisar aqui de uma fração, né? Na parte de cima, eu tenho que calcular a f, trocando o x, né? Que é o que está dentro do parênteses, eu vou trocar por x mais h. Então, no lugar desse x aqui, eu tenho que colocar x mais h. Então, no lugar desse x, eu tenho que colocar também x mais h. Logicamente, entre parênteses, porque tudo tem que estar multiplicando o 4. Então, ó, a minha função era f de x igual a 4x menos 8. Se eu mudo o x aqui na função, vai mudar também o x aqui na fórmula. Então, se fosse, por exemplo, f de a era 4a menos 8. Então, f de x, 4x menos 8. Então, essa é a fórmula dada. A fórmula depende do x. Se o x muda, muda também aqui a conta. Então, se o x mudou para x mais h, aqui também tem que mudar para x mais h, que é o que a gente vai colocar aqui, então, na primeira parte da função. 4x mais h é mais, né? Menos 8. Aí, menos. Esse menos que eu desenhei aqui por último, é esse menos que está separando a função, né? As duas funções. Menos f de x. Lembra sempre de depois de um menos, abrir um parênteses, porque vai trocar todos os sinais. A f de x é 4x menos 8. Tudo isso sobre h. Nesse tipo de taxa média de variação, né? Sempre o h tem de baixo, né, do denominador tem que sumir. O h do denominador tem que sumir. Em cima pode ser que suma ou não, tá bom? Então, vamos lá. Vai ficar... Deixa eu pegar uma fração de novo, que fica mais fácil de digitar. Faz a distributiva do 4 aqui, né? Ó, 4 vezes x, 4 vezes h. Então, vai ficar 4x mais 4h, menos 8 eu copio. E agora, eu vou trocar o sinal todo desse parênteses, né? É menos tudo isso aqui. Ou seja, troca o sinal. Menos com mais vai dar menos, e menos com menos vai dar mais. Tudo sobre h. E aí, a gente vê que dá para cancelar um montão de coisa, né? Dá para cancelar. 4x menos 4x, cancela, menos 8 mais 8. Em cima, então, sobrou 4h. E embaixo, sobrou só o h. 4h dividido por h. Como o h está multiplicando e dividindo, eu posso cancelar. Vai ficar só 4. E essa vai ser a resposta final. Por que não fica quietinho aqui? Não vai. Dúvidas nesse, pessoal? Entendi muito bem essa. Por que divide tudo pelo H? Então, essa aqui é a fórmula. Isso aqui é o que está sendo pedido no exercício. O exercício, calcule isso, que está em vermelhinho aqui. O H já está lá embaixo. Então, qual que é o trabalho aqui desse exercício? Você calcular o f de x mais h. Só isso. Porque você vai substituir o f de x mais h. Vou pôr de outra corzinha aqui.
E lá, já podia azul. Que é esse aqui, ó. Essa parte aqui. 4x mais h menos 8. Aí, menos o f de x, tudo dividido por h. Isso é uma taxa de variação. Na parte de cima, é a diferença do y. Na parte de baixo, é a diferença do x, porque o x anda do x até o x mais h. Então, ele anda x, tem uma variação de x. E o y tem essa diferença de esse valor do y menos esse valor do y, que a função é o y, né? Então, isso aqui é uma taxa de variação de uma função, é ΔY dividido por ΔX. É como se fosse aquele da velocidade, né? ΔS dividido por ΔT. É a mesma coisa. Essa fórmula que dá origem à derivada. Então, esse H já está aqui. Você vai carregando ele até conseguir simplificar. Qual que é o trabalho que dá? Você calcular o f de x mais h. Como que calcula? Troca o x por x mais h. Como trocou aqui, dentro do parênteses, troca desse lado também. No 4x mais h menos 8. Então, esse que é o trabalho, você calcular o f de x mais h. Depois, menos, você copia a função dada, que é f de x. f de x é 4x menos 8. Aí é matemática. Faz a distributiva do 4, faz a distributiva do sinal, cancela o que dá para cancelar, né? Ó, 4x menos 4x, menos 8 mais 8, cancelou, sobrou só 4h dividido por h. Como h dividido por h dá 1, fica 4 vezes 1, que é 4. Entendeu? Entendi, prof. Beleza. Essa é a fórmula da derivada, mas tem um limite. Vamos lá, então, para a letra C. Raiz de f. O que é a raiz? Raiz nada mais é do que o cruzamento com o eixo... x, desculpa. Cruzamento com o eixo x. É onde o y é igual a 0. Cruzamento com o eixo x é exatamente onde o y dá 0. Ok? Então, o nosso y, ele é exatamente... Cadê o 4x menos 8? Esse é o y dado aqui, não? F de x e y é a mesma coisa. Então, nesse exercício, o y é 4x menos 8. Como ele é igual a 0, eu coloco tudo igual a 0. Aí é só x de um lado, número de outro, né? Então, vai ficar 4x igual a 8. Professora, consegue subir um pouco a página? Tá na frente o... Isso, obrigada. Então, ó, a gente está fazendo a raiz, que é o cruzamento com o eixo x. Sempre a raiz é onde o y dá 0. É o cruzamento com o eixo x. O nosso y é a função dada, né? Y e f de x é a mesma coisa. Então, eu vou fazer o 4x menos 8 igual a 0. Soma 8 dos dois lados, né? Ou passa o menos 8 para lá. O 4 que está multiplicando, a gente vai passar ele dividindo. Vai ficar 8 dividido por 4. O nosso x vai ser igual a 2. Essa é a raiz. O que eu falei que é a raiz? É o cruzamento com o eixo x, né? Vamos lá olhar no gráfico. Ó, se a gente contar os quadradinhos, ó, 1, 2. Aqui é exatamente a raiz. Olhando o gráfico, já dava para ver qual é a raiz, né? É onde cruza o eixo x. Então, tá passando bem em cima do 2 aqui, ó. Então, a raiz dessa função é x igual a 2. Se fosse uma função do segundo grau, poderia ter até duas raízes, né? x1 e x2. Poderia ter nenhuma, uma ou duas raízes quando a função é do segundo grau. Esse é o primeiro exercício, pessoal, da prova aí, do simulado da prova. Ficou com alguma dúvida? Não. Bem simplesinho, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Então, ó, quando pedir raiz, vocês vão fazer y igual a 0. Toda vez que for raiz de uma função, é só trocar o y por 0 e aí você vai achar o x. É o cruzamento com o eixo x, então é o valor de x, né? Onde o y é 0. Aqui é a taxa de variação, né? Que é o que foi pedido no exercício. Foi pedido
essa continha aqui. Aí, o que dá mais trabalho é vocês enxergarem quem que é o f de x mais h. E aí, fazer as continhas matemáticas, né? E o gráfico é 2 pontos, né? Chuta 2 pontos para x, calcula o y, marca 2 pontos, porque uma função do primeiro grau é uma reta. Vamos para o 2, domínio. Vou escrever alguma coisa aqui de domínio, para vocês lembrarem. O que é o domínio? Domínio é condição de existência. Quando que existe essa função? Para que valor de x? Que valor de x? Então, tem algumas restrições. As restrições são, se for uma fração, por exemplo, a dividido por b, a gente tem que fazer o b diferente de zero. O denominador não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Se for uma raiz com índice par, eu falo raiz par, né? Então, se for uma raiz com um número par aqui em cima, o que está dentro da raiz, o que foi parar aqui? O que estiver dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Porque não existe raiz par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta de número negativo. Tem que ser sempre um número positivo, tá? Isso aqui é só uma setinha. Uma setinha esquisita, né? Uma setinha bonitinha. Enfim. Aí. Deixa essa setinha aqui, né? Tá bom. Depois da raiz par tem um logaritmo. Logaritmo. Logaritmo não tem acento. É logarítmica que tem, né? O logaritmo pode ser log, pode ser ln. Qualquer base. Logaritmo tem que ter o que tá... Ele tem mania de fazer isso, né? O que tá na frente tem que ser só maior que zero. Uma setinha igual a outra. Ah, agora ficou. Vai ficar. Eu e o meu Word fico brigando com o meu Word toda vez. Tem que estudar o manual de digitação que eu tenho. Pronto. Digitar sem negócio. Então, B tem que ser estritamente maior que zero, tá bom? Essas são as 3 restrições matemáticas. São as 3 condições para a gente estudar o domínio, condição de existência, tá? Então, neste caso aqui desse exemplo, aqui era a letra A, né? Desse exercício, qual das restrições que se encaixa aqui? É uma fração isso aqui? Não. Raiz par. Não é raiz par, né, gente? 5 é ímpar. 5 é ímpar. Isso. Logaritmo também não é. Então, não é nenhuma dessas restrições. Então, não tem restrição. Quando não tem restrição, a gente vai escrever simplesmente que o domínio são todos os reais. Qualquer número real que eu coloque aqui no x, eu consigo fazer essa conta. Pode ser positivo, negativo, zero, qualquer coisa. Por exemplo, se eu colocar x igual a zero aqui, vai dar raiz quinta de menos 72. Existe raiz quinta de menos 72. Você consegue fazer essa conta na calculadora, apesar de não dar exata, mas é um número que existe, é um número real. Então, não tem restrição para x quando o expoente, o índice da raiz é ímpar. Só vai ter restrição para par. Que é o próximo caso aqui, né? Ó. Raiz sexta de 2x² menos 98. Então, ó, a restrição para raiz par
é pegar tudo que está dentro da raiz. Então, no caso aqui, vai ser o 2x ao quadrado menos 98, maior ou igual a zero. A gente tem que resolver essa inequação. Por ser uma inequação de segundo grau, a gente não pode passar para lá, tirar mais ou menos a raiz, nada disso. A gente tem que achar as raízes. Tem que fazer, então, igual a zero. Tá? Mesmo que se aqui não tivesse o igual, fosse só maior, para resolver inequação do segundo grau, eu acho as raízes e estudo o sinal da parábola. Nesse caso aqui, quando é igual, aí sim eu posso passar para lá o 98, ou somar 98 dos dois lados, né? E depois dividir tudo por 2, né? 98 dividido por 2. 98 dividido por 2 vai ser 49, né? Então, eu vou ter que tirar a raiz quadrada, né? Para tirar esse quadrado daqui, eu passo para lá mais ou menos a raiz quadrada de 49. Porque o inverso do quadrado é a raiz quadrada. Então, a gente passa para lá a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 49, todo mundo sabe que é 7. Então, o x deu mais ou menos 7. Tá, o que eu faço com esse x mais ou menos 7? Porque eu quero saber onde que é maior que zero. Ou seja, aonde que essa conta aqui vai ficar positiva. Maior que zero significa ser positivo. Tudo que é maior que zero é positivo, né? Então, vocês têm que pegar, fazer lá o estudo do sinal da parábola. Deixa eu pegar uma corzinha aqui. Deixa eu aumentar essa linha, vai. Tá. Então, aqui eu vou colocar o mais e o menos 7. Se ele me deixar eu fazer isso. Ah, consegui. Então, aqui eu vou colocar menos 7. Só um minutinho. Sem contorno. Sem preenchimento. Vou pegar o menos 7 e o 7. Vou colocar aqui nessa reta. De quanto que aqui é o menos 7? E o que é o 7? Certo? Vou fazer só um risquinho para vocês enxergarem aqui. Menos 7. Fica reto. Não dá nem para enxergar esse risquinho aí. Eita. Eu quero que vocês enxergam o risquinho que tem ali. Menos 7, 7. Ficou muito bonitinho, não? Ó, esses dois risquinhos aqui são os representando esses números, tá? O menos 7 e o 7. Na verdade, aqui teria uma parábola, né? Passando. Imagine aqui uma parábola. Uma parábola passando aqui no menos 7 e no 7. Né? Uma parábola que ia até lá embaixo no menos 98, né? E aí, essa parte da parábola que ficou aqui para cima, deixa eu ver se eu desenho essa parábola aqui, vai. Porque eu não quero pegar o décimos, porque a parábola fica muito embaixo, fica lá no 98. Vou tentar fazer aqui a parábola ao contrário, ela sempre fica ao contrário. Depois eu viro ela. Agora eu não precisava dos risquinhos, né? Mas tudo bem. Então, imagine aqui, tem uma parábola passando aí no menos 7 e no 7. Essa parte que ficou para cima tem o valor da função, que é essa conta aqui, positiva. Então, aqui na parte que está para cima do eixo, sai daí. Para cima do eixo, eu quero desenhar uma caixa de texto aqui, se ele me deixar. Essa parte aqui vai ficar positiva. Vocês têm que enxergar esse positivo aí.
Essa parte aqui desse lado também vai ficar positiva. E essa parte que ficou aqui no meio vai ficar negativo. Eu tô tentando achar bonitinha, porque depois eu vou postar essa resolução, né? E vocês vão conseguir estudar se tiver bonitinho, né? Então, ó, vai ficar positivo, negativo, porque tá para baixo do eixo, e positivo. Eu tô procurando a parte positiva, ou seja, antes do menos 7 ou depois do 7. Então, aqui, a minha solução vai ser esta que a gente está vendo no gráfico. O x tem que ser... Peraí que eu tenho que pegar um negócio. X menor ou igual menos 7 ou x maior ou igual 7. Por que tem que colocar o igual? Tem que colocar o igual porque aqui na restrição, né, tem o igual. Então, se na restrição tem igual, na resposta também tem que ter o igual. Então, esse vai ser meu domínio. Só posso pegar para cá valores menores que menos 7, aqui para esse x, ou maiores que 7. Por exemplo, mas por que eu não posso colocar o zero? Zero é positivo. Se você colocar zero aqui, vai dar raiz sexta de menos 98. Não existe raiz com expoente par de número negativo. Se você pegar, por exemplo, 1, colocar 1 aqui, 6, pode botar o 6, não dá certo, não. 6 ao quadrado dá 36, vezes 2, 72. 72 menos 98 vai dar menos 26, dá raiz negativa. Então, qualquer número que você pegar entre menos 7 e 7, qualquer número nesse meio aqui, essa conta vai ficar negativa. Pode pegar menos 6. Mas e o menos 8? Menos 8 é negativo. Eu posso pôr negativo no x? Pode, porque você vai pegar o menos 8 ao quadrado, vai dar 64. 64 vezes 2 dá 128. 128 menos 98 dá 30. Raiz sexta de 30 existe, porque 30 é positivo. Então, qualquer número antes do menos 7 ou depois do 7, que traduzido matematicamente é assim, né? X menor ou igual a menos 7 ou maior ou igual a 7, vai dar certo no domínio. Então, vocês têm que estudar mais ou menos aqui a parte de inequação do segundo grau, que é que dá mais trabalhinho, né, pra gente fazer. Porque não é algebricamente, né? Vocês têm que fazer o estudo do sinal da parábola. Não tem como fazer a conta e já sair a resposta aqui. Se vocês fossem acompanhando no lugar desse igual, fosse o maior igual, ia ficar x maior ou igual a menos 7. Que é mentira, né? O x não pode ser maior que menos 7. Por exemplo, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, até o 7. Não pode ser nesse meio. Ele tem que ser só menor que menos 7 ou maior que 7. Entre menos 7 e 7 dá negativo e não pode. Tem que dar sempre positivo. Ok? Esse é o que dá mais trabalhinho aí, na equação do segundo grau. E geralmente, quando é domínio, ela aparece. Deixa eu ver se entenderam alguma coisa. Esse foi o B, né? Então, o B falava de raiz par. Essa letra C tem uma fração. Fração é divisão. Não existe divisão por zero. Então, o que eu tenho que fazer? A parte de baixo só que tem restrição. O 7x mais 14. Eu estou falando de domínio. Quando eu estou falando de domínio, a parte de cima pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser positivo, negativo, zero. Só a parte de baixo que tem que ser diferente de zero. Por isso que a gente pega só essa restrição. Então, o 7x tem que ser diferente de menos 14, né? Subtrai 14 dos dois lados. E aí, vai dividir tudo por 7. Então, o x vai ser diferente de menos 14 dividido por 7. Ou seja, o x vai ser diferente
de menos 2, porque 14 dividido por 7 é 2. Então, o x só não pode ser menos 2. Então, quem que é o meu domínio aqui? Na prova, se você provavelmente vai ser de xzinho, né? Não sei, talvez. Claro que, mesmo se for de xzinho, vocês vão ter que justificar, tá? Vai ter o espaço lá para justificar. Mas, se for só para vocês tirarem foto, né? Vocês vão ter que colocar assim. E aí, vocês podem escrever a resposta. Deixa eu escrever bonitinho. D igual. É o conjunto de todos os números reais. Então, x... Cadê meu pertencente aqui? Pertencente aos reais, tal que x é diferente... Cadê meu diferente? Ah, meu diferente sumiu. De menos 2. Nessa letra B aqui, também vocês podem fazer a mesma coisa. Só colocar o x pertencente aos reais, né? Só que aqui vai ser, em vez de ser x diferente de 2, vai ser x menor ou igual a menos 7 ou x maior ou igual a 7. Aí coloca a resposta completa do domínio. Ok? Pode ser na forma de intervalo também, tá? De menos infinito a menos 7 ou do 7 para mais infinito. Vocês é que escolhem a forma de dar a resposta aí. Vocês devem ter alguns desses resolvidos por aí, né? Eu coloquei a correção da lista. Acho que eu coloquei só da primeira lista a correção, né? Depois eu preciso colocar a correção da segunda lista. Apesar que vocês podem estudar só por esse simuladinho. E aquela primeira lista que já tá ótimo. Tem bastante coisa no caderno também, né? Dúvidas aí em domínio, pessoal? Todo mundo dormindo. Sem problemas. Bem. Tá bom. Então, vamos continuar. Agora, um probleminha prático, ó. Rubia pagou R$30 por 100 horas mensais de conexão ao provedor de internet no mês passado. Esse mês pagou R$ 37,50 por 150 horas mensais de conexão. Considerando X o tempo de conexão e Y o valor pago, determine a fórmula do custo de assinatura mensal do provedor. Antigamente era assim, né, gente? A gente pagava por horas, né? Do provedor. Não é da época de vocês isso. Mas, enfim, é R$30 por 100 horas de serviço e R$37,50 por 150 horas de serviço. Eu quero saber a fórmula do custo. Como que a gente tem aqui? A gente tem que estar com 2 pontos, ó. Tá falando X é o tempo de conexão. Então, 100 horas equivale a R$30. É o ponto X, Y. Deixa eu escrever aqui na frente que eu tô calculando X e Y. Então, ó, quando X é 100 horas, você vai pagar R$30, ó. Y é o valor pago. O outro XY. Eu tenho mais um par de coordenadas aqui, né? 150 horas equivale a 37,50. Vou usar ponto só para não confundir com a vírgula. Tá? Então, eu tenho 2 pontos XY aqui. Quando eu tenho 2 pontos, eu consigo fazer uma reta. É uma equação linear. Então, a gente vai calcular a fórmula y igual a x mais b. Eu usava a e b, né? Na fórmula linear. Ou mx mais n. Não lembro. Vocês já estudaram isso? Eu não sei qual das duas eu escrevia. Será x mais b ou mx mais n? Enfim, é a mesma coisa. Vou fazer o ax mais b, que eu acho que é essa. Para calcular o a, que é o coeficiente angular, é uma formulazinha. Ai, qual? Aí vai ser uma fraçãozinha. Y2 menos Y1 dividido por x2 menos x1. Lembra dessa fórmula? x2 menos
x1. Essa forma é para calcular o coeficiente linear, que é esse A aqui. Desculpa, coeficiente angular, que é esse A, tá bom? Então, a gente tem uma formulazinha quando eu quero achar uma função de primeiro grau ou uma função linear. Então, aqui eu vou substituir os pontos. Nesse caso aqui, eu posso chamar esse primeiro ponto de x1, y1, porque foi o primeiro ponto. E esse aqui de x2, y2, segundo ponto. Então, aqui eu já sei quem que eu vou substituir aqui, né? Vou pegar lá a fraçãozinha. Y2, então, é 37,50. Menos o Y1, que é 30. Embaixo, o X2, 150, menos o 100. Aí, a gente tem que fazer essa continha aqui. Em cima, vai dar 7,50. Embaixo dá 50. Aí, a gente pega uma calculadora. Quanto dá? Ai, minha calculadora não tá funcionando. 7,50 dividido por 50. Quanto dá? 0,15, né? Isso, 15 centavos. 0,15, professor. Isso. Isso daqui é 0,15 horas. Em cima é horas, não, né? É reais, né? Centavos por hora. Em cima, ó, é preço, né? Ó, 7,50 por 50 horas. Ou seja, 15 centavos por hora, né? Essa é a taxa de variação do preço em função das horas conectadas, né? Então, esse é o A, é o coeficiente angular, que vai dar a inclinação da reta, né? Agora, eu tenho que achar o B. Então, se o meu y é igual a ax mais b, um minutinho. O y é igual a x mais b. Eu tenho um par de x e y, aliás, tenho dois pares de x e y que eu posso escolher. Pode escolher o primeiro ou o segundo, vocês que decidem aí, tanto faz. Eu vou escolher o primeiro mesmo. Escolhendo esse primeiro par de pontos aqui, de coordenadas, né? O 100 e o 30, o y vale 30. O A, eu achei que é 0,15. O x desse ponto que eu escolhi é 100, mais o B. Então, ó. Você pode levantar a página? Melhorou? Sim, obrigada. Imagina, desculpa. Então, ó, o y vai ser 30, que é o y desse ponto. O A, acabei de achar aqui 0,15. E o x é 100. Poderia ter escolhido aqui 37,50 aqui, 150 aqui. O resultado final ia ser o mesmo, tá? Então, fazendo a continha aqui, 30 vai ser igual 15 mais B. Então, 30 menos 15, passando o 15 para lá, ou subtraindo 15 dos dois lados, né? O B, então, vai dar 15. O que é esse 15? Esse 15 é o valor fixo. Então, a minha fórmula vai ser y igual 0,15, que é o AX, mais o B, que é 15. Essa é, então, a resposta da letra A, que está pedindo ó, a fórmula do custo da assinatura mensal do provedor. Então, ela paga R$15 fixos, independente da conexão, né? De quantas horas ela ficar conectada. Ela vai pagar R$15 fixos, mais 0,15 por hora que ela ficar conectada. Então, é R$15 da taxa fixa do serviço dela, mais 0,15 por hora. Essa seria uma fórmula. Aí tá falando aqui, ó, Rubia tem apenas R$20 para gastar no próximo mês. Quantas horas ela poderá ficar conectada? Esse 20, eu vou substituir no X ou no Y dessa fórmula? O que vocês acham? No Y. No Y. No Y, porque o Y é o valor, né? Tá falando no exercício. Y é o valor pago. Então, 20 vai ser igual a 0,15x mais 15. E eu tô procurando o X, né? Ó, quantas horas de conexão? Então, eu tô procurando o X. Então, subtrai 15 dos dois lados, né? Ou passo 15 para lá, né? 20 menos 15 é igual a 0,15x.
20 menos 15 dá 5. Agora eu tenho que fazer 5 dividido por 0,15. Quanto dá, gente? Cinco dividido por 0,15. 33,33. Esse é o valor do x. 33,33. Vamos pôr 33,3 horas, né? Esse 0,3 horas seria 0,3 vezes 60, 18 minutos, né? Peraí, deu 33? Quanto que ela ficou conectada? Ah, tá sim, tá certo. 30 horas dá 100. Não, 100 dá 30 reais. É que ela só vai ter 5 reais sobrando, né? Para o 0,15. Isso. Então, ela tem que ficar... Minha calculadora. Ponto 3 vezes 60. É isso mesmo, 18 minutos. Então, ela vai ficar out igual 33 horas e 18 minutos. Como que eu acho esse 18, gente? É 0,3 de hora. Uma hora tem quantos minutos? 30. Troca a hora por 60 minutos. Então, 0,3 vezes 60 dá 18. 0,3 não significa 30 minutos, tá? Significa 18 minutos. Porque você troca a hora por 60 minutos. Uma hora são 60 minutos. Então, 33 horas inteiras e 18 minutos. Seria o quanto ela conseguiria ficar conectada. Dúvidas nesse? Não, prof. Beleza. A resposta é esta. Exercício 3. Pedir a fórmula e um resultado do X aqui para tantos reais. No 4, está pedindo a taxa média de variação, que é aquela mesma fórmula lá da letra A. Do 1. 1, letra B. A mesma fórmula aqui. Taxa de variação. Sempre quando pedir taxa de variação, vai ser f de x mais h menos f de x dividido por h. Existe outra taxa de variação, só que essa é a mais usada, tá? Só para ficar mais fácil de digitar, já estou copiando aqui. Então, ó, neste caso aqui, a minha função... Deixa eu copiar aqui. F de x vai ser igual a 4x ao quadrado menos 8x. A fórmula, ela tem x em dois lugares. Então, se eu for calcular o f de x mais h, dentro do parênteses tem x aqui no quadrado e multiplicando 8, né? Então, se eu vou trocar o x por x mais h, eu tenho que trocar os dois x. Então, 4x mais h ao quadrado. Meu 4 virou um cifrão. 4x mais h ao quadrado menos 8x mais h. Então, o que está dentro do parênteses, que é o x mais h, vai entrar no lugar do x, de todos os x. Então, ficou assim, meu f de x mais h. Isso daqui que eu vou ter que substituir no lugar dessa partinha azulzinha. Então, vai ser, ó, 4x ao quadrado menos 8x mais h. Desculpa. E aqui é a mesma coisa, ó. Menos a função 4x quadrado menos 8x, tudo dividido por h. Então, ó, troquei o f de x mais h por esse valor, substituindo o x por x mais h. Aqui, nessa partinha, alguma dúvida? Não? Nessa partinha azul, a gente tem, então, uma potência. A potência, ela vem antes da multiplicação. Não posso multiplicar por 4 aqui para depois elevar ao quadrado. Eu tenho que primeiro elevar ao quadrado.
Vamos fazer aqui embaixo uma observação, ó. X, deixa eu fazer bonitinho, né? X mais H ao quadrado. Tudo que é ao quadrado é ele vezes ele, né? X mais H vezes X mais H. Aí faz a distributiva, ó. X vezes X, X ao quadrado. Mais X vezes H, mais H vezes X, mais H vezes H, que dá H ao quadrado. Aí eu junto os termos semelhantes. XH mais XH são 2XH, né? Se eu tenho 1XH mais 1XH, são 2XH. E o resto é só copiar. Então, quando eu tenho, ó, X mais H ao quadrado, não vão errar, hein, pessoal? Tem gente que fala que X mais H ao quadrado, pensa que é igual a X ao quadrado mais H ao quadrado. Não é. Não dá certo. Façam com 2 mais 3, ó. 2 mais 3, 5. 5 ao quadrado, 25. Se você pegar 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 mais 3, 13. De um lado dá 13, de outro lado dá 25. Então, não é igual, ok? Então, tomem cuidado aí na hora de fazer. Ah, eu queria que coubesse aqui. Quer couber? Agora coube. Beleza? Então, ó, esse x mais h ao quadrado, a gente vai colocar isso no lugar. Vou pegar uma fraçãozinha. Acho que vou copiar tudo isso. Mais fácil. Vou tirar esse quadrado, porque eu vou fazer quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é essa fórmula que a gente fez a distributiva aqui, ó. Quadrado do x, que é o primeiro, né? Mais 2 vezes o x vezes o h, 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Mais o quadrado do segundo. Quem sabe essa fórmula aqui do trinômio quadrado perfeito direto, né? Do x mais h ao quadrado direto, coloca. Quem não sabe, faz a distributiva igual eu fiz aqui embaixo, tá? Aí aqui esse 8 vai fazer a distributiva, né? Ó, menos 8 vezes x, vai dar menos 8x, e menos 8 vezes h. Distribuir o menos aqui. E aqui esse menos também dá para trocar o sinal, né? Menos 4x ao quadrado mais 8x. Então, ó, primeiro faz o quadrado. Nessa parte aqui eu distribuo o menos 8 e aqui eu distribuo o menos. Menos com mais, menos com menos, mais. Tudo sobre h. Igual. Agora sim que eu vou poder distribuir o 4, ó, porque não tem mais potência. Então, eu vou poder distribuir esse 4 aí. Vai ficar 4x ao quadrado, mais 8xh, tô distribuindo 4, né? Mais 4h ao quadrado. Esse menos 8x, dá para cancelar com esse mais 8x, né, ó? Deixa eu fazer essa cor todo preto, que não sei porque tá azul agora. Não precisa. Ó, esse menos 8x, vou colocar ele laranjinha, vai. Vou cancelar com mais 8x, ó. Que vai dar 0. Então, aqui vai sobrar aqui em cima só, ó, menos 8h menos 4x ao quadrado. Tudo dividido por h. Quem tá chegando uma hora dessa? Só um minutinho que eu tô colocando alguém pra dentro. Vamos lá. Então, ficou assim. Ah, por que ficou embaixo? Não fica aqui em cima. Não fica. Não cabe. Igualzinho aqui. Não cabe. Tem que caber. Agora cabe. Coloque no meio. Pronto. Ok, fiz a distributiva então aqui do 4, cancelei menos 8x mais 8x. Agora aqui dá para cancelar, né? Ó, 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Vai dar 0. Aí o que que vai sobrar? Vai sobrar uma fraçãozinha, né? Na parte de cima, tá sobrando 8xh mais 4h ao quadrado menos 8h.
reparem que só sobrou as parcelas que tem H. Sempre em taxa média de variação vai ser isso. Sempre tem que sobrar a parte que está acompanhada do H. A parte que não tem H, ela sempre vai se cancelar. Sempre vai ser cancelada. Agora, o que a gente faz? Agora, a gente tem que cancelar esse H de baixo. Vocês podem cancelar direto um H de cada um, ou, matematicamente, fica mais bonito, né? Colocar o H em evidência. Tira um H desse, vai ficar 8x. Tira um H do 4H ao quadrado, como fica um fora, vai ficar só um dentro, né? Tinha 2 aqui, ó. H vezes H dá o H ao quadrado. Aí, menos 8, que eu tirei o H daqui, deixei em evidência. Agora, o que está multiplicando com o que está dividindo, a gente pode cancelar, porque H dividido por H dá 1. Então, vai sobrar apenas 8x mais 4H menos 8. E meu igual sumiu. Pronto, essa é a taxa de variação. Depende do x e do h. Neste caso. Na reta, pessoal, sempre quando for reta, a taxa de variação vai dar a constante que está multiplicando o x, sempre. A taxa de variação de uma função linear é o coeficiente angular, sempre, que é a variação da função, a inclinação, né? Vai dar sempre uma taxa média de variação assim. Nos casos que é uma reta, uma função linear. Nesse caso aqui, é uma função de segundo grau. Então, não vai dar um número fixo, uma constante. Sempre vai dar alguma coisa que depende do x e do h. Em derivada, esse h vai tender a zero. Então, ele vai sumir na derivada. Mas não é o caso. Oi? Por que eu não pode colocar também em evidência o 4? Pode. Pode? Pode. Aí a resposta ia ficar, né? 4 que multiplica 2x mais h menos 2. Mas não faz muita diferença. O que, na taxa média de variação, você precisa cancelar o h. Por isso que você coloca em evidência. Por exemplo, eu não poderia cortar esse h do 8 aqui com esse h. Porque o h não está dividindo apenas esse daqui do 8, está dividindo todos. Então, eu tinha que fazer este dividido por h, este dividido por h, este dividido por h. Então, tem que dividir tudo por h, ou seja, cancelar cada um desses. Por isso que eu coloco em evidência aqui o h, para poder cancelar esse. Se quiser colocar o 4, pode, mas não faz diferença nenhuma aqui nesse tipo de exercício. Tá Obrigada. bom? Imagina. Raiz. O que é raiz? Alguém sabe o que é raiz da função? Não é raiz quadrada. Oi? Esse é o B, né? Quando isso igual a x. Nossa, tá muito ruim o som, é o meu. Eu acho que você falou certo, isso tem metade. Raiz é onde cruza o eixo x, né? Ou seja, onde a função dá zero. É só pegar a função e igualar a zero. Isso é uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau, a gente pode resolver por Bhaskara, né? Ou fatorando. Tá vendo que na letra C, que era uma letra C, não sei por que era a letra A. Na letra C, pede para fatorar f de x. Letra C primeiro. Essa é a minha f de x dada no exercício. Como que fatora aqui no caso? Coloca o que está repetido em evidência, seria um jeito fácil de fazer. Ou pode tirar Bhaskara e usar aquela fórmula. X menos x1, x menos x2. Todo mundo lembra dessa fórmula? Essa é a fórmula de fatorar uma equação do segundo grau. Ax2 mais bx mais c. Essa fórmula aqui tem que ser usada sempre que o c for diferente de zero. Se o c for diferente de zero, eu tenho que usar essa fórmula. Não é o caso aqui, o c é igual a zero, né? Nessa função aqui, o c é igual a zero. Quando o c é igual a zero, o jeito mais fácil de fazer é colocar o x em evidência. Aqui dá para colocar o 4 e o x em evidência. Que está multiplicando, não. Porque é 4x vezes x, é
4 vezes x, menos 2 vezes 4 vezes x, que o 8 não é 2 vezes 4. Aí o 4 está repetido. Vou colocar ele de amarelo, não, vermelho mesmo. Ó, 4 está repetido. E o x também está repetido. Põe ele de outra cor. Então, o que está repetido, a gente vai colocar para fora do parênteses, o 4 e o x. E o que não está repetido, eu coloco dentro. O que que não repetiu aqui, no caso? Esse x, ou menos... Cadê o x, gente? X, menos e o 2. Se você fizer a distributiva aqui, ó, 4x vezes x, dá o 4x quadrado. 4x vezes menos 2, dá o menos 8x. Então, é o contrário da distributiva, a fatoração, né? Então, se você tem o C igual a zero, quando o C é igual a zero, você pode fazer assim, evidência. Vou colocar essa observação aqui, em algum canto. AX2 mais BX mais C. Pera. Tá ficando tudo feio. Deixa eu fazer ficar bonitinho. Aqui. Mais C, isso é igual a X menos X1. X menos... Eu vou dar um exemplo para vocês, quando que a gente usa esse X menos X1, X menos X2, que eu acho que vocês não lembram. Só acho, talvez vocês lembrem, né? E aí, se C igual a zero, use evidência. Fator comum, né? Fator comum vai fora do parênteses. Isso é fatoração, tá, pessoal? Isso é para fatoração. Pronto. Deixar essa observação aqui, quando vocês forem estudar, vocês vão saber. Vou colocar um exemplo aqui de fatoração que não tem nada a ver com esse exercício, tá? Fatoração. Por exemplo, se for assim, 2x quadrado menos... Deixa eu pensar um número bonitinho. X quadrado menos 2x menos 3. Se Professora, Oi! a senhora vai mandar esse exercício para a gente? Vai mandar. Por isso que eu tô colocando, escrevendo isso daqui, para vocês estudarem depois. É, porque eu estou mais prestando atenção do que copiando. Ah, não precisa copiar, não. Tá bom, Depois, obrigado. acabou a aula, já manda no grupo e no Moodle. Tá, obrigado. Tá bom? Esse exemplo de fatoração, pessoal, o C não é zero. Então, não dá para colocar em evidência, porque o X não está repetido. Deixa eu só pensar se está certo. Menos 1 e 3, tá certo. Para fatorar isso, eu tenho que achar o X1 e X2. Deixa eu só colocar um número aqui, vai? Para ficar mais bonitinho. Ai, meu mouse tem hora que para. Menos 4 e menos 6. Só para ficar mais bonitinho. Então, ó, vai ficar A... Deixa eu copiar essa fórmula aqui. Essa é a fórmula de fatoração. X menos X1, X menos X2. Quem que é esse X1 e X2? São os valores do delta, do X1 e X2 lá que a gente faz em Bhaskara, né? Então, deixa eu achar meu delta aqui, tá em algum lugar. Não, esse é o contrário. Ih, não enxergo o delta aqui. Preciso usar óculos. Ah, achei, tá aqui o delta. Delta vai ser igual a B quadrado menos 4AC. O B, nesse caso, é menos 4. Então, menos 4 ao quadrado. O A deu 2. E o C é menos 6. Certo? Estou substituindo aí Bhaskara, todo mundo sabe fazer, né? Então, menos 4 ao quadrado vai dar 16. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos com esse menos vai dar mais... 8 vezes 6, 48. 6 vezes 8, 48. Então,
O meu delta vai dar 64. Isso. Isso aqui foi o delta. Deixa eu ver se ele para quietinho aqui desse canto. Melhor assim. Agora eu vou calcular o x1 e o x2, que todo mundo sabe calcular. X vai ser igual. Menos b, mais ou menos a raiz do delta. Cadê meu delta? Dividido por 2a. Demora um tantão para digitar, né? Mas vamos lá. Menos o b é menos 4, né? Menos o b. O a aqui é 2. Mais ou menos aqui em cima, né? Que ele fica escapulindo. Mais ou menos a raiz de 64. Já vou colocar 8 aqui? Não, vamos colocar a raiz de 64, vai. Pular caminho, não. Substituir tudo bonitinho. Ah, vou copiar isso, ver se fica mais rápido. Então, aqui menos com menos vai dar mais 4. A raiz de 64 é 8. 2 vezes 2 embaixo, então vai dar 4. E aí eu tenho que calcular o x1 e x2. O nosso x1 vai ser igual. 4 mais 8 dividido por 4. 12 dividido por 4, 3. Beleza. Aí agora eu vou copiar igualzinho aqui. X2. O x2 é 4 menos 8 dividido por 4. Então, vai dar menos 4 dividido por 4, menos 1. Então, achei o x1 e o x2. Portanto, a nossa fatoração... Vou colocar aqui embaixo. Vou subir. A nossa fatoração, então, dessa função, o a é 2. Então, ó, 2x ao quadrado. O a é 2, então, substitui aqui o a por 2. O x1 deu 3. E o x2 deu menos 1. Então, fazendo essa regrinha de sinal, vai ficar 2 vezes x menos 3 vezes x mais 1. Tá fatorado. Fatorar é transformar em produto, né? Transformar num produto. No caso, para que precisa fatorar? Para fazer uma simplificação, para fazer no limite, por exemplo, tá? Para resolver uma equação de segundo grau, dá para fazer por fatoração, né? Tem várias formas. Então, a fatoração dessa equação de segundo grau seria essa. 2, que é o a, x menos o x1, x menos o x2. Como é menos com menos dá mais, vai ficar x mais 1. A fórmula sempre é menos, tá? Só vai acontecer de ficar mais se uma das raízes for negativa, tá? Então, esse é um exemplo de fatoração diferente desse, que pode cair na prova, tá? Por isso que eu fiz esse exemplo aqui. Porque se na prova não tiver c igual a 0, vocês vão ter que fazer assim, por delta. Se o c for 0, você consegue colocar o x em evidência, tá bom? Era isto. Tá, para que eu fiz essa fatoração? Você aqui tá pedindo as raízes. Porque essa resolução dessa função do segundo grau, dessa equação, pode ser feita por fatoração. Claro que vocês podem tirar o delta, tá? Da mesma coisa. A fatoração seria assim, né? X menos 2 igual a 0. Então, ó, eu fatorei 4x² menos 8x, né? Igual tá aqui fatorado, ó. Fatorando aqui igualzinho, ó. Ficou um produto igual a 0. Quando que um produto é 0? Quando um dos fatores forem 0, né? Ou 4x é 0, ou o x menos 2 é 0. Então, se o 4x for 0, qual que é o valor do x? 0 dividido por 4, que é 0. Ou... Quero que fique quietinho aqui. Ou o x vai ser igual a 2. Deixa eu pôr 0 aqui já direto. Ou o x é 0 ou o x é 2. Quem fizer o delta, achar o x1, x2, vou achar a mesma coisa, tá?
0 e 2. Quem preferir fazer delta aqui, pode fazer, tá? No caso, professora, o C é 0, né? Sim. Tem o A, o B. O C é 0. Isso. Sempre que o C for 0, você pode fatorar e fazer assim, um igual a 0 ou o outro igual a 0. Que também dá para resolver, é uma outra forma de resolver, tá? O gráfico da função, pessoal, o que a gente precisa? Da raiz e do cruzamento com os eixos e do vértice, né? Aqui no caso, vou fazer o vértice. Eu vou pôr aqui, vai. Raízes, cruzamento, eixo X. Onde que cruza o eixo Y? No eixo Y, cruza com Y igual a C, porque o X é 0, né? Quando o X é 0, o Y também vai ser igual a 0, que é o valor do C. Então, a gente já tem o cruzamento com o eixo X, cruzamento com o eixo Y, falta só o vértice. Uma peninha que aqui, para calcular o vértice, eu vou precisar do delta, né? Não necessariamente, né? Eu posso fazer por substituição, né? Então, o x do vértice tem essa fórmula. Menos b sobre 2a. No caso, o b é menos 8. Então, vai ficar menos 8 dividido por 2 vezes 4, que é por 2a. Então, menos com menos vai dar mais. 8 dividido por 8 vai dar 1. Esse é o x do vértice. Dava para fazer o x do vértice de outra forma? Sim. É só somar o x1 com o x2 e dividir por 2. Porque a parábola ela é simétrica. Então, o x do vértice, ele vai estar bem no centro, né, no meio aí, no ponto médio do x1 e do x2, tá? Esse aqui seria o x1, esse aqui seria o x2. Se eu faço o ponto médio entre x1 e x2, eu acho o x do vértice. Então, 0 mais 2 dividido por 2, vai dar 1. Achei o x do vértice. Para achar o y do vértice, vocês podem fazer, desculpa, menos delta dividido por 4a. Isso não é um delta. Menos delta, deixa eu achar o delta aqui. Menos delta dividido por 4a, mas aí vocês têm que calcular o delta, ou pega esse 1 e substitui na função. Porque se você tem o valor do x, para achar o y, é só fazer a conta. O y é 4x² menos 8x, né? O que é que eu vou fazer aqui? O y do vértice vai ser igual a 4 vezes 1 ao quadrado menos 8 vezes 1. Vai dar menos 4. Esse é o y vértice. Vamos fazer pelo delta só para vocês verem, tá? Mas seria outra forma de fazer. Aqui eu não calculei o delta, vou ter que fazer ele separadinho aqui. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, dividido por 4A. Ah, só que é negativo, né? É menos delta. Deixa eu pôr um menos aqui na frente. Isso. Então, vai ficar menos, né? 4 é B ao quadrado, né? O B é menos 8. Menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C, dividido por 4 vezes o A. Eu tô usando ainda essa função, hein, gente? Ó, 4x² menos 8x. Estou fazendo o gráfico dela, né? Então, o A é 4 e o C menos, ó, e o B é menos 8. O C é 0. Então, vai ficar menos fraçãozinha 64, que é menos 8 ao quadrado é 64, dividido por 16, que é 4 vezes 4. Por quê? 4 vezes 4, 16, vezes 0, vai dar 0. Essa parte aqui vai sumir. Vai ficar só menos 8 ao quadrado, que é 64. Então, ficou menos 64 dividido por 16, vai dar menos 4. Então, seria uma outra forma de achar o y do vértice pela fórmula. Se vocês aqui na letra B tivessem feito delta,
não precisaria fazer toda essa conta, que ele já estaria pronto, né? Era só dividir delta por 4A e trocar o sinal. Certo? Depois que a gente fez tudo isso, o que a gente vai fazer? O gráfico. Como eu não vou desenhar o gráfico aqui, eu vou fazer no Desmos e copiar aí, tá? Para vocês verem. Todo mundo sabe usar o Desmos, né? Y igual 4x ao quadrado menos 8x. Só um minutinho, que já está carregando meu gráfico. Oh, não quer copiar? É que eu pus imprimir. Agora vai. O gráfico vai ficar assim. Vamos ver se a gente encontra os pontos que a gente fez nesse gráfico, né? Ó. Passa no 0 e no 2, que são os cruzamentos do eixo X. Vou ter que aumentar isso, senão vocês não vão enxergar, né? Ó, contando os quadradinhos. O 0 aqui no eixo X e o 2. Então, tá passando no 0 e no 2. Marca esses dois pontinhos no eixo X. No eixo Y, ó, cruza no 0. Tá aqui, o eixo Y passando pelo 0. E o vértice? O vértice é um pontinho que eu tenho que ligar. O que deu no vértice? Vou pôr aqui em cima. O vértice vai ser igual, que é o x do vértice, vírgula, y do vértice. No caso aí, o x do vértice deu 1 e o y menos 4. 1 e menos 4 que a gente calculou aqui. Então, 1 de x está aqui. A gente vai ligar até o menos 4. Ó. Quantos quadradinhos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, 1 com menos 4 seria esse pontinho aqui, que é o vértice. O vértice é onde a parábola muda, né? Estava decrescendo, depois foi crescendo. Então, aqui é o x do vértice. Então, ligou x1, x2 e o vértice, passa a parábola por eles. E aí tá feito. Ok? Eu fiz no Desmos, mas vocês podem fazer na mão, tá? Dúvidas aí, pessoal? Não. Eu fazendo fica fácil, né? Professora, na faturação aí, eu tenho uma dúvida aí. Pode perguntar. Você pode descer até lá para mim? Nessa ou na anterior? Na CD4. Tá aqui. Eu fatorei, ó. Na hora de fatorar aí, eu fiz da seguinte forma. Eu coloquei 4x vezes x menos 8x. Aí, o meu próximo passo, eu simplifiquei, dividi o 4 e o 8 por 4. Eu poderia fazer isso? O 4 tem que ficar aparecendo aqui. Ele não pode sumir. Porque senão não ficaria igual. Então, o resultado final ficou diferente. Que não ficou o 4. Ficou x e o restante igual aí. Não, porque você tem que deixar o 4. Você não pode dividir, você só pode dividir quando você tiver uma igualdade dos dois lados. Se você quisesse fazer f de x dividido por 4, então você teria que dividir desse lado por 4 e desse lado por 4. Você não pode simplesmente dividir um lado só por 4, que é o que você fez. Você dividiu só aqui por 4, não pode. Porque eu estou pedindo para fatorar f de x, então o 4 tem que ficar lá. Você não pode tirar ele, dividir tudo por 4, sabe? Você pode dividir, mas deixa ele para fora. Deixa ele indicado. Quando você fatora, se você tirar a prova real, você tem que voltar aqui. Então, ó, se você multiplicar 4x por x, dá 4x quadrado. 4x por menos 2, dá o menos 8x. Toda vez que você fatorou, se você fizer a distributiva, você tem que voltar. Então, se você sumir com 4, você não vai voltar para cá, né? Certo? Certo, obrigado. É igual esse aqui, ó. Se você fizer a distributiva, ó, x vezes x, x quadrado. Vezes 2 vai dar 2x quadrado, né? X vezes 1 dá 1x. Menos 3x dá menos 2x. Vezes 2 dá menos 4x. E menos 3 vezes 1 dá menos 3. Vezes 2 dá o menos 6. Então, fazendo a distributiva aqui, tem que voltar na função que eu estava fatorando. Então, nunca vai sumir um pedacinho, tá? Beleza? Então, esse foi o gráfico, pessoal. Raiz é onde cruza o eixo X. E aqui está o gráfico.
marca o cruzamento com o eixo X, o vértice e o cruzamento com o eixo Y. Sempre que for uma equação do segundo grau, vocês têm que seguir esses 3 passos, tá? Vou colocar uma observação aqui para a hora que vocês estudarem. Gráfico de parábola. Parábola tem acento? É, né? Parábola. Ainda bem que ele põe para mim. Gráfico de parábola. Tem que fazer eixo X primeiro, que é só fazer o Y igual a 0, né? Depois, vai ter que fazer o eixo Y. Fazer o X igual a 0, né? Ou seja, o Y igual a C. Aqui vocês vão achar o X1 e o X2, né? E depois o vértice. São esses 3 passos para fazer uma parábola. O vértice é o X do vértice e o Y do vértice. Esses são os 3 passos para fazer o gráfico de uma parábola. Por que ele fez isso? Não, isso aqui tá certo. É muito chato de fazer. Então, aqui está a observação para depois vocês estudarem. Beleza. Dúvidas mais, pessoal? Vocês vão achar, então, várias observaçõezinhas aí na correção, tá? Dá tempo de fazer mais um? Será? Antes do intervalo? Acho que dá, né? Os 5. Tem 10 minutinhos. Determinar se a função é linear ou exponencial e fazer a fórmula. Eu não ensinei vocês a fazer a fórmula exponencial, mas da linear eu ensinei. Então, vamos lá. Como que a gente pode fazer para verificar se a função é linear? Se uma função é linear, o crescimento dela, a variação dela é constante. Conforme a gente viu na letra A, ó. Deixa eu pegar a variação aqui da letra A para vocês verem. Passei. A variação de uma função do primeiro grau, ela é constante, igual ao número que está na frente aqui. Tá. Se eu tenho uma tabela, como que eu vou descobrir se a variação é constante? A gente vai ter que fazer algumas continhas, que é a taxa de variação. Ou seja, tem que calcular o A. Já calculei, já tem essa fórmula aqui para eu copiar, né? Y2 menos Y1, essa aqui, ó. Dividido por X2 menos X1. Só que vocês observam aqui no caso que a gente tem vários Y2, Y1s. Dá para bater o olho, né? E ver que o X está variando de 1 em 1, né? Ó. 0 para 1 variou 1. 1 para 2 variou 1. 2 para 3, tudo variou 1. Então, tá mais fácil. Sim, se a diferença de X, né, que é o X2 menos X1, é sempre 1, basta eu verificar a variação do Y. Se eu pegar, ó, 2 menos 5, dá menos 3. Menos 1 menos 2, dá menos 3. Menos 4, menos 1, vai dar menos 4 mais 1, menos 3. Menos 7 mais 4, menos 3. Então, só dando uma olhada, a gente já sabe que isso aqui é linear. Porque a variação y2 menos y1 dividido por x2 menos x1 é constante. Mas isso a gente vai ter que atestar aqui, né? Vocês vão ter que me mostrar que vocês fizeram essa conta. Então, vamos começar aqui desses 2 primeiros pontos, ó. Esse vai ser meu y2, esse vai ser meu y1. Esse vai ser meu x2, esse vai ser meu x1. Vou começar por aí, então. 2 menos 5 dividido por 1 menos 0. Então, menos 3. Beleza. Agora eu vou fazer com esses dois agora. Esse vai ser o menos 1 vai ser o meu y2 e o 2 vai ser o meu y1. Então, se esse é o meu y2, o 2 vai ser meu x2. E o 1 vai ser meu x1. Então, vai ficar menos 3 dividido por 1, dá menos 3. Os próximos 2 pontos. Agora, já fiz com esses 2, depois eu fiz com esses... Ops, fique quieto aí. Fiz com esses 2, agora eu vou fazer com o 2 e com o 3. Então, aqui vai ficar menos 4 e menos 1. Então, esse é meu y2, esse é meu y1. E aqui vai ficar 3 menos 2.
Então, vai ficar menos 4 mais 1, menos 3 dividido por 1. Certinho? Menos 3. E a última, eu vou fazer com esses dois pontos. Menos 7. Por que eu tenho que fazer com todos? Por exemplo, se aqui no lugar do menos 7 fosse um 6. Não, ia ser uma função linear. Uma função linear, a reta, ela não muda. Ela não desvia o curso dela. Ela está crescendo ou decrescendo, ela não muda. Então, ela tem que estar com a variação constante. Ela não tem um desvio. Então, eu tenho que fazer a conta para todos os pontos. Se falhar um desses pontos, ela não é linear. Não basta fazer dois parezinhos, tem que fazer com todos da tabela. Então, a última aqui, menos 7 mais 4 dá menos 3, dividido por 1, menos 3. Então, ficou assim, ó. Ah, fica melhor espaçado, né? Então, ó, se a taxa de variação deu constante, a função é linear. Fé. Esse F não quero que ele fique. É linear. Como é F linear, ó, tá pedindo faça a fórmula. Para fazer essa fórmula, a gente vai usar a equação de uma reta, AX mais B. O A, a gente já sabe que é menos 3. Professora, desculpa te interromper, mas ali em cima, qual que é a ordem do X1 e X2? Então, os de cima são X, os de baixo são Y, certo? Uhum. Aí, você tem que pegar de 2 em 2. Pega esses dois. Aí, esse vai ser o Y2, esse vai ser o Y1. Aí, você vai fazer com os outros dois agora. Vai fazer com esses dois. Y2, Y1. Depois, você vai fazer com esses dois. Y2, Y1. E depois com esses dois. Y2, Y1. Tem Pega 4. o penúltimo e o último. Sim. Sempre um menos o anterior. Um menos o anterior. Um menos o anterior. Como são 5 pontos, tem que fazer 4 continhas para ver a variação toda. Né? Porque ó, daqui a aqui tem uma variação. Outra variação, outra e outra. São 4 variações. Tá bom. Entre 5 pontos, eu tenho 4 variações. Beleza? Agora aqui. Para fazer a função, a fórmula, né? O nosso y, eu tenho um monte para escolher, né? Vou pegar esse parzinho primeiro aqui, ó. O 0 de x e 5 de y. Poderia escolher qualquer um deles que é da mesma conta, porque a função é linear. Então, meu y é 5, o a é menos 3 e o x é 0, mais b. Então, o meu b vai ser 5. Alguém tá entrando numa hora dessa? Sim. O Duni. Deixa eu só pôr o Duni aqui para participante. Pronto, voltando lá. Então, meu B é 5. Se eu achei o B, eu consigo fazer minha fórmula. Y igual menos 3x mais 5. Essa é a fórmula que vocês podem até testar, ó. Menos 3x mais 5. Se o x é 1, menos 3 vezes 1 mais 5, vai dar 2. Menos 3 vezes 2 mais 5, vai dar menos 1. Então, dá para vocês testarem que essa fórmula está correta mesmo. Menos 3x mais 5. Essa vai ser a nossa função linear aí no caso. Beleza? Vamos ter intervalinho, depois do intervalo a gente faz a letra B. Tá bom? Vou parar de gravar um pouquinho.